Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje vai ser sobre geografia. Então, em geografia no capítulo anterior, nós estávamos trabalhando sobre a transformação da paisagem ao longo do tempo. Então vocês viram que as paisagens são transformadas pela natureza e pelo ser humano ao longo do tempo. Essas transformações podem ser percebidas quando comparamos a paisagem de um mesmo lugar em momentos diferentes. Observe o exemplo abaixo. Então vocês viram 4 paisagens diferentes. Então, uma do ano de 1900, 1940, olha as modificações, 1980 e 2018. Quem que fez todas essas modificações? Nós, os seres humanos. E também a natureza. Então, as paisagens são transformadas pelo ser humano e as paisagens são transformadas pela natureza. Na nossa apostila, na página 290, vocês vão ter as paisagens são transformadas pelo ser humano. Então, na primeira imagem, vocês vão ter um espaço, um campo com animal. Para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes, a vegetação natural é retirada para que as plantações e a pastagem ocupem essas áreas. Com isso, a paisagem é modificada. Por exemplo, se vocês chegarem no campo e eu vou construir uma casa, quem foi que fez? Foi nós, foi o homem. Outra forma, com o tempo, com o vento, com a chuva, também pode ter uma modificação, que é feita por quem? Pela natureza. No campo logo abaixo, nós temos construções, muitas construções. Aumento de populações nas cidades tem modificado a paisagem urbana, com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas instaladas redes de energia elétrica, de água tratada e de coleta de esgoto. Então, quem fez a modificação de espaço de natureza e espaço de cidade? Nós. Tanto no espaço urbano quanto no rural, as transformações são causadas pelo ser humano. Desmatamento, poluição das águas e a poluição do ar. No espaço Transformações de Natureza, nós estaremos com a página 291. Na página 291, vocês têm uma foto, que é de Natal, Rio Grande do Norte, aonde vocês percebem o quê? Que a água do mar, ela atinge tanto essa parte rochosa, que ela causou desgaste. Então, olha toda a parte, a modificação da parte que ficou, né? E logo abaixo, nós temos a paisagem do estado de Utah, Estados Unidos, aonde que foi feita toda essa formação aqui rochosa, esculpida pela ação do vento. Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para o outro, faz as partículas se chocarem contra as formações rochosas, que ao longo do tempo vão sendo transformadas. Então, nós temos duas partes que trabalhamos com o espaço que foi feito pelo homem, por nós, e temos pela natureza. Então, todas essas partes aqui, foi feita através de partículas. E aqui, pela água. Na página seguinte, nós vamos ter uma atividade. Essa atividade da página 292 são 2 fotografias. Elas vão mostrar 2 paisagens sendo transformadas por nós, pelo ser humano. Vocês vão ter que observar quais foram as transformações e o motivo que ocorreu essa transformação. Na construção da ponte, aqui em cima, o que foi que ocorreu? O que foi que aconteceu? E aqui embaixo, o que aconteceu com esse problema aqui? É um problema ambiental. Mas como que foi feita essa transformação? Será que foi nós? Então, aqui, a resposta vocês vão colocar aqui, observar bem, e colocar quais são as transformações e o motivo de cada uma delas, tá? Na página seguinte, na 293, nós vamos trabalhar com 4 fotografias. Nessas fotografias, o que ela fala?
As fotografias a seguir apresentam paisagens transformadas pela ação da natureza. Escreva qual foi o principal agente transformador em cada caso, utilizando uma das palavras abaixo. Então, vocês vão ter lá vento, chuva, rio e mar. O que cada um desses itens, tá, causou vai ser só um item por fotografia, por imagem. Aí, nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver aqui na página 294, a fotografia e o estudo das paisagens. O que eu vou pedir para vocês? Conversarem em casa com os pais, com os avós, com essas pessoas que conhecem um pouco melhor ou que habitaram um pouco mais, por exemplo, na cidade de Pato Branco. Não precisa ser necessariamente Pato Branco, mas se conseguir duas figuras de um antes, tá? Aqui vocês têm um exemplo de um antes e de um depois. Então, aqui, nessas duas figuras, nós temos a paisagem da praia de Botafogo, na cidade de Rio de Janeiro, por volta de 1909. Aqui a gente percebe o quê? A questão de população circulando, de carros, de construções. Na página 295, nós vamos ter já a mesma paisagem da praia do Botafogo, de Rio de Janeiro também, só que mais atual. O que modificou? É só vocês observarem todo esse espaço aqui, a água, o mar continua, né? Permaneceu. O espaço da areia, o que foi feito logo próximo à areia e tudo em volta, tá? Então, essas duas atividades aqui, essas duas observações, eu quero que vocês olhem e analisem bem. Converse com o pai e mostrem para ele, tá? E também vocês podem fazer isso aqui, procurando algum ponto em Pato Branco, por exemplo, como foi feito na nossa atividade anterior, que foi da matriz. A matriz quando foi construída e a matriz que nós temos hoje. Qual é a diferença dessas duas imagens? E também da nossa avenida, né, que tinha na atividade uma loja. E essa loja, como ela era antes, o que tinha na frente dela e como ela é hoje, né? Na página 296, vocês estarão para realizar essa atividade. É bem fácil e é o que a professora acabou de explicar. Então, com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise uma fotografia antiga da paisagem de um lugar do município. Depois, fotografe ou desenhe esse mesmo lugar atualmente. Registre sua pesquisa nos espaços a seguir e mostre aos colegas e ao professor. Essa atividade depois a professora vai estar vendo. Então, no quadrado acima, nós temos antiga. Então, vai lá, converse com o papai, com a mãe, pede uma ajuda, faz uma pesquisa de uma imagem antiga, pode ser da nossa cidade, de preferência, né? E embaixo atual. Prof, preciso fazer em desenho? Não necessariamente. Se você quiser fazer uma foto, você pode também estar fazendo uma foto. Aí você registra uma em cima, antiga, e logo abaixo a nossa atual. De geografia da nossa aula de hoje, então seria essas duas atividades para finalizar, né, a 296. Então aqui, só para mostrar, para encerrar, eu coloquei esse cartaz, tá? Então, qual é a diferença entre um e entre outro? Que espaço é esse? Que espaço é esse? Nesse espaço aqui, o homem ocupa esse espaço, ele trabalha, e nesse espaço logo abaixo, quem foi que fez tudo isso, será? Esse espaço aqui nós ocupamos, nós trabalhamos também? Então, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, aí vocês conversem com o pai, qual a diferença, com a mãe, pede para ajudar, qual a diferença entre um e entre o outro, tá? Não será uma atividade, mas sim só uma leitura de imagem. Um beijo grande, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima!